E olha só, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, menos de um quarto da população economicamente ativa no país afirma fazer algum tipo de aplicação financeira. Entre as pessoas que começaram a investir, a caderneta de poupança ainda é a preferência da maioria. Mas existem outras formas de investimentos que podem ser interessantes, mas são desconhecidas de boa parte das pessoas. Como a gente já viu, grande parte dos brasileiros gosta de gastar muito dinheiro. Mas olhando para o outro lado, existe um grupo que consegue guardar uma quantia no final do mês. E a partir daí saber o que fazer com esse dinheiro poupado é uma questão de sabedoria. Só que tem um porém. Um estudo feito pela plataforma Guia Bolso mostrou que o brasileiro investe mal suas economias. A pesquisa levou em conta os usuários cadastrados na própria plataforma, que já passam de 3.200.000 pessoas. Os dados mostram que cerca de 10% tem aplicações e a maioria dos recursos deve estar em poupança ou fundos com taxas altas de administração. Para os organizadores da pesquisa, o estudo conclui que o brasileiro ainda não sabe lidar com dinheiro. O mais importante não é, sobrou dinheiro, eu vou jogar em qualquer lugar porque sobrou. Se você pensar assim, a hora que aparecer uma tentação, como o dinheiro era para qualquer lugar e era para qualquer objetivo, você vai gastar. Então é aquela coisa, vem uma oportunidade mirabolante de ter o carro e você nem precisa trocar de carro, mas você olha lá, você vê que você tem um dinheirinho sobrando, você fala, quer saber? Pô, legal, consegui guardar mesmo esse dinheirinho, vou lá e vou trocar. Não que isso esteja errado, mas às vezes não era um objetivo seu, você acabou comprometendo aquela renda, aquele dinheiro com aquilo ali. Então, objetivo primeiro, e aí aos poucos você vai encontrar para cada objetivo no tempo o investimento mais adequado. Para quem está começando agora no mundo do investimento, os especialistas afirmam que é necessário pesquisar e analisar outros tipos de investimentos que tenham a mesma segurança e rentabilidade maior do que a poupança, que é a queridinha dos brasileiros. A poupança, na verdade, assim, como instrumento de guardar dinheiro, né? Você fala assim, em vez de gastar, eu coloquei na poupança, ele é um instrumento muito importante. Ele tem um valor histórico muito importante, né? É um dos métodos de investimento mais antigos que a gente tem no Brasil. Enfim, tem aquela coisa, né? Aquela áurea de passar de neto para filho, de neto para, né? Ou melhor, de avô para filho, de avô para neto, aquela característica de você passar adiante um investimento. Então, eu não acho que a gente precise necessariamente dizer que a poupança é um investimento ruim. A questão importante para quem está ouvindo a gente, está assistindo e se preocupando com isso, é que a rentabilidade da poupança é muito mais baixa do que outras alternativas que são igualmente conservadoras. Então não é que está errado investir na poupança, é melhor botar lá do que gastar com uma coisa que é bobeira. Mas você pode ter um retorno melhor em outras aplicações e outros investimentos. Por quê? Desde 2012 existe uma regra que diz que a poupança vai render 70% da Selic quando a Selic estiver em 8,5% ou menos. Então, sempre que a Selic estiver em 8,5% ou menos, a poupança vai render menos do que qualquer aplicação atrelada à taxa Selic. Você deve estar se perguntando quais seriam essas opções além da poupança. Mesmo com o imposto de renda, algumas alternativas acabam sendo melhores que a poupança. Vamos para elas. Tesouro Selic é a primeira delas. Tesouro Selic é um título público que você consegue comprar através desse programa chamado Tesouro Direto. Não tem complicação, é muito simples. Você vai ter o cadastro numa corretora, que pode ser a corretora do seu banco de varejo, pode ser uma corretora independente que tem taxas melhores. Você vai comprar e vender seu título diretamente, sem nenhum problema. Tesouro Selic rende todo dia útil e rende praticamente a taxa Selic. Outra coisa que a gente tem que ficar de olho é que a gente tem opções chamadas CDBs, por exemplo, que são títulos privados, LCI, letra de crédito imobiliária, LCA, letra de crédito agronegócio, que nos grandes bancos de varejo costumam ter taxas de retorno mais baixas do que nos bancos menores, nos bancos médios. E o que nem se fala muito para as pessoas é que esses investimentos têm a garantia de um órgão chamado Fundo Garantidor de Crédito, que você pode investir até R$250 mil por CPF por instituição, até um limite de 1 milhão, quer dizer, você poderia ter aí 4 instituições diferentes com o seu CPF investindo até R$250 mil em cada uma, que se você tiver um problema, esse banco quebrar, por exemplo, ou for liquidado pelo Banco Central, você vai receber o dinheiro que você tinha lá investido até esse limite de R$250 mil. Ou seja, para a maioria dos investidores pequenos que estão assistindo a gente, que querem fazer seus primeiros investimentos, por que não colocar o dinheiro num CDB que paga 120%, por exemplo, do CDI, que está num banco menor, num banco médio, do que colocar num bancão grande de varejo que está pagando 80%, 90% do CDI. A taxa Selic a qual a gente está se referindo nada mais é do que a média de juros que o governo brasileiro
brasileiro paga por empréstimos tomados dos bancos. Em termos práticos, quando a Selic aumenta, os bancos preferem emprestar ao governo porque paga bem. Já quando a Selic cai, os bancos são meio que empurrados para emprestar dinheiro ao consumidor e conseguir um lucro maior. Resumo da ópera: quanto maior a taxa Selic, mais caro fica o crédito que os bancos oferecem aos consumidores, já que existe menos dinheiro disponível. Na verdade, a taxa Selic, ela representa o custo do dinheiro como um todo. Então, quando a gente fala que a taxa Selic está caindo, tudo que tem relação com ela diretamente vai cair. Quer dizer, isso significa investimentos que vão te proporcionar um retorno atrelado à Selic e também empréstimos ou financiamentos, etc., porque todo o dinheiro circula a partir do custo majoritário do dinheiro no país, que é a taxa Selic. Então, nós como brasileiros que queremos ver o nosso país crescendo e se tornando uma potência e tudo mais, a gente quer que a Selic esteja cada vez mais baixa. Então, é legal ter Selic mais baixa, porque o dinheiro vai ficar mais barato, o crédito vai ficar mais barato. Só que o efeito colateral é que sim, as aplicações de renda fixa, elas vão render menos, porque elas estão também relacionadas à taxa Selic. A gente tem que aprender o seguinte: primeiro a gente protege. E aonde é que a gente investe para proteger o patrimônio? Em renda fixa. Independente se a Selic caiu, o instrumento de proteção é a renda fixa. Outro recurso financeiro que o brasileiro acha que tem um controle, mas na verdade não tem, é o cartão de crédito. E a cada prestação registrada na fatura, no final das contas, vira aquela bola de neve. Mas ter um cartão de crédito pode ser bem vantajoso para quem sabe usar, claro. Existe um entendimento errado de que o cartão de crédito é um problema, quando na verdade o cartão de crédito ele é só um meio de pagamento. Se você pensar que o que acontece com as famílias é assim: eu usei o cartão de crédito para abastecer o carro, depois eu usei o cartão de crédito para comprar no supermercado, aí eu usei o cartão de crédito para comprar um presente. O que acontece na maioria das famílias? O centro de custo, a categoria desses gastos, quando ele vai fechar o mês, como é que chama? Cartão de crédito. Mas na verdade você não gastou R$1.000, R$500, R$2.000 no cartão de crédito. Você gastou 200 no presente, você gastou 100 na gasolina, percebe? Então a gente muitas vezes categoriza errado o orçamento, cria aquele monstro inchado chamado cartão de crédito, que lá dentro estão escondidos muitas vezes os nossos hábitos de consumo. E para quem usa muito o cartão, é bom ficar atento. Isso porque desde o dia 1º de junho, algumas mudanças já estão valendo para o mercado de cartão de crédito. Em relação ao pagamento mínimo, antes do dia 1º existia a previsão de um pagamento considerado mínimo, fixado em 15% do valor da fatura, que os clientes precisavam quitar para não serem considerados inadimplentes. Com a mudança, as instituições financeiras agora têm liberdade para definir o percentual do pagamento mínimo, que pode inclusive não ser o mesmo para cada cliente. No quesito rotativo e juros, antes os clientes que não quitavam o total da fatura, mas pagavam pelo menos o valor mínimo, entravam no chamado rotativo regular, que tem juros mais baixos. Já quem paga menos que o mínimo ou não paga a fatura, entrava no rotativo não regular, com juros bem mais altos. Entre as novas medidas que começaram a valer a partir do dia 1º de junho, as instituições ficaram proibidas de praticar duas taxas diferentes e agora têm que cobrar os juros do rotativo regular tanto para o cliente que pagou o mínimo da fatura, quanto para aquele que não pagou nada. Vale lembrar que no caso dos inadimplentes, as instituições já podem cobrar uma multa de 2% paga uma única vez e mais juros. Quando um instrumento de crédito ele é fácil e ele é simples de usar, geralmente ele é caro, então ele custa mais, justamente pela comodidade. Então o cartão de crédito e o cheque especial são muito fáceis de você obter e de você usar. Logicamente eles são muito caros, porque o banco te oferece aquilo como uma grande facilidade, você usa aquela grande facilidade, mas precisa pagar caro por isso, os juros são altos. E para finalizar essa quase aula de educação financeira, a gente separou 5 dicas práticas para que você faça bonito quando o assunto é dinheiro. Então vamos lá, dica número 1. Primeira coisa, tem que fazer um orçamento doméstico bem feitinho, né? O que é fazer um orçamento doméstico bem feitinho? Não tem mistério. Não é usar uma planilha complicada, experimentar 25 aplicativos diferentes, não. Quanto ganha, quanto gasta. Registrar isso durante 30, 60 dias para ter uma imagem, uma fotografia do que está acontecendo com a sua vida. Dica número 2. A segunda dica legal
o que eu acho que não tem como a primeira e as demais funcionarem sem ela, é que você não é alguém sozinho dentro da sua estrutura familiar. Então, não adianta o marido querer fazer o controle financeiro e a esposa tá correndo pro outro lado, ou vice-versa, né? A esposa querendo tomar a frente das contas da casa e o marido simplesmente não ligando para aquele assunto. Então, a segunda sugestão que eu sempre dou é que esse trabalho tem que ser feito em equipe. Dica número 3. A gente não pode esperar sobrar. Sabe aquela coisa de, eu tô vivendo com o meu orçamento mais ou menos no limite, mas tem sempre algo a mais que pode aparecer, uma rendinha extra que vai entrar, e a gente fica naquela coisa de, quando eu receber tanto por mês, aí eu vou me preocupar com o controle financeiro. Quando eu estiver ganhando tanto, aí eu começo a investir. Quer dizer, aí a gente vai empurrando essa barra e ela nunca chega na hora que a gente deveria fazer. Quer dizer, quando eu ganhar tanto, quando meu marido arrumar um emprego, quando não sei o que, meu filho sai de casa, cada hora a gente fica criando uma nova desculpa, uma nova justificativa para começar a fazer o controle ou para começar a investir. Então, se você esperar sobrar, sinto muito, não vai sobrar. Se você esperar a hora certa para começar, você não vai começar nunca. Dica número 4. Evite o endividamento. Prefira pagar à vista, prefira fazer um planejamento para você juntar o dinheiro e aí chegar lá e pagar com desconto. Navarro, mas eu vou comprar no cartão e o cara não me dá desconto de jeito nenhum. Pesquisa. Às vezes você vai encontrar uma outra loja que se você pagar à vista dá desconto. Você vai encontrar às vezes na internet uma loja que no boleto vai te dar 5% de desconto. Mas peraí, 5% é muito pouco. Como que é muito pouco? Se a nossa Selic está perto de 6, 6,5%, como é que você vai falar que um desconto de 5% é pouco? Quer dizer, a gente está falando de uma taxa anual de juro de 6, 6,5%, de um desconto de 5% ser pouco? Nada disso, é um belo de um desconto. Mas eu não tenho dinheiro para comprar à vista com desconto. Planeja, economiza um pouquinho, guarda para você chegar lá e comprar e não ficar se endividando, pagando esses juros altíssimos. E a quinta e última dica. Invista. Tenho só R$30, não consigo fazer um investimento ainda numa corretora, não consigo fazer um investimento num banco ainda que seja mais interessante. Você tem a poupança que você pode jogar esse dinheiro ali até você juntar um pouquinho mais, ir para o Tesouro Direto, ir para um CDB, ir para uma LCI, para uma LCA. Não tem desculpa para não começar a investir, para não começar a economizar, pensando, de novo, nos objetivos lá na frente. Não é economizar por economizar, guardar por guardar. É guardar para você criar um hábito, para você realizar um objetivo lá na frente. Na edição de hoje você viu, Secretaria de Serviços Públicos de Taubaté prorroga pela terceira vez o prazo de reforma do terminal rodoviário. Projeto de empoderamento feminino desenvolvido em Caçapava vai debater o tema nas escolas públicas. E em Pindamonhangaba, a vacinação contra a influenza vai ocorrer em praça pública. Na segunda parte da reportagem especial sobre saúde financeira dos brasileiros, acompanhamos outras formas de investimentos. Esses são alguns dos destaques da edição de hoje. Você pode rever todas as nossas reportagens em nossas redes sociais. Visite a nossa página no Facebook, Instagram ou no nosso canal do YouTube. Repórter Setorial volta amanhã com uma nova edição. Até lá!